O corredor de vidro parecia um túnel para o campo de batalha, e Clara caminhava por ele com a serenidade de um general que já conhecia o resultado da guerra. Cada passo de seus sapatos de salto ecoava no silêncio polido do andar da presidência, um som nítido e deliberado que anunciava uma ruptura. Ele, Arthur, sempre a viu como um belo acessório, um rosto perfeito para adornar as colunas sociais e as festas de gala, uma boneca de luxo cuja única função era refletir o brilho de seu sucesso. Mas hoje, naquela sala de reuniões onde o destino de seu império seria selado, ela não estava ali como sua esposa. Ela estava ali como sua credora, sua juíza e sua sucessora. A porta de mogno se abriu diante dela, revelando uma mesa longa e imponente, cercada por homens de terno escuro e semblantes graves. Arthur estava na cabeceira, o rei em seu castelo, e quando seus olhos a encontraram, a confusão que se espalhou por seu rosto foi o primeiro pagamento de uma dívida que ele nem sabia ter contraído. Aquele olhar de espanto era o aperitivo de um banquete que seria servido frio, calculado e devastador. Arthur se recuperou do choque inicial com um sorriso condescendente, o mesmo que usava para dispensar funcionários ou humilhar rivais. Ele gesticulou para sua secretária, como se a presença de Clara fosse um erro trivial, um engano de agenda que precisava ser corrigido com discrição. "Clara, querida, acho que você se perdeu. A reunião do Clube do Livro é no andar de baixo", ele disse, sua voz carregada de uma falsa gentileza que fez a bile subir na garganta dos poucos que conheciam a verdade sobre seu caráter. Mas Clara não se moveu. Ela apenas o observou, com um leve e enigmático sorriso nos lábios, enquanto seu advogado, um homem que sempre pareceu feito de granito, ficava subitamente pálido ao vê-la. Ele reconheceu a pasta de couro que ela carregava sobre o braço. Era idêntica àquela que um representante misterioso do Orion Capital Group havia lhe mostrado na noite anterior. O ar na sala ficou pesado, denso de perguntas não formuladas. Arthur ainda não entendia, mas seu império, construído sobre a arrogância e a anulação dela, estava prestes a ruir com a mesma elegância silenciosa com que ela acabara de entrar naquela sala. A rainha deposta havia voltado para reclamar o tabuleiro inteiro. Para compreender a magnitude daquele momento, a razão pela qual a presença de Clara naquela sala de poder era um terremoto silencioso, é preciso voltar algumas semanas. A cena não era um escritório com paredes de vidro, mas um salão opulento, banhado pela luz dourada de lustres de cristal. Era o leilão de arte anual da Fundação de Amparo Social, o evento mais exclusivo do calendário da elite, onde fortunas eram exibidas com a mesma naturalidade com que se respirava. Arthur adorava aquele ambiente. Ali, ele não era apenas um empresário, era um mecenas, um homem de gosto refinado e poder incontestável. E Clara, como sempre, estava ao seu lado, vestida com um vestido de alta costura que custava mais do que o salário anual de uma família inteira, sua beleza servindo como o mais caro dos acessórios dele. Ela sorria, acenava e desempenhava seu papel com a perfeição de uma atriz premiada, mas por dentro uma frieza se instalava, uma camada de gelo se formando sobre uma ferida que nunca cicatrizava. Aquela noite, então, o gelo finalmente se quebraria. Não com o calor da raiva, mas com o peso de uma humilhação final. A noite avançava entre lances milionários e taças de champanha. Arthur circulava pelo salão, apertando mãos, rindo de forma expansiva, sempre mantendo Clara a um passo de distância, como um satélite orbitando seu sol particular. Ele falava sobre mercados, aquisições e estratégias, enquanto ela era consultada apenas sobre o sabor do canapé ou a beleza do arranjo de flores. Era uma coreografia humilhante que ela dançava há quase 2 décadas. Ele a havia treinado para ser invisível em discussões importantes, para sorrir e concordar, para jamais ofuscar o brilho do gênio autoproclamado que era seu marido. E ela, por amor, por conveniência, ou talvez por um cansaço profundo, havia aceitado as regras daquele jogo doentio. Mas o desprezo dele, como uma erva daninha, havia crescido tanto que já não se contentava em mantê-la à sombra, agora precisava expô-la à escuridão publicamente. O palco para seu ato final de crueldade estava montado, a plateia estava atenta, e o martelo do leiloeiro estava prestes a selar não apenas a venda de uma obra de arte, mas o fim de uma era de submissão.
Para compreender a magnitude daquele momento, a razão pela qual a presença de Clara naquela sala de poder era um terremoto silencioso, é preciso voltar algumas semanas. A cena não era um escritório com paredes de vidro, mas um salão opulento, banhado pela luz dourada de lustres de cristal. Era o leilão de arte anual da Fundação de Amparo Social, o evento mais exclusivo do calendário da elite, onde fortunas eram exibidas com a mesma naturalidade com que se respirava. Arthur adorava aquele ambiente. Ali, ele não era apenas um empresário, era um mecenas, um homem de gosto refinado e poder incontestável. E Clara, como sempre, estava ao seu lado, vestida com um vestido de alta costura que custara mais do que o salário anual de uma família inteira. Sua beleza servindo como o mais caro dos acessórios dele. Ela sorria, acenava e desempenhava seu papel com a perfeição de uma atriz premiada. Mas por dentro, uma frieza se instalava. Uma camada de gelo se formando sobre uma ferida que nunca cicatrizava. Aquela noite, então, o gelo finalmente se quebraria. Não com o calor da raiva, mas com o peso de uma humilhação final. A noite avançava entre lances milionários e taças de champanhe. Arthur circulava pelo salão, apertando mãos, rindo de forma expansiva, sempre mantendo Clara a um passo de distância, como um satélite orbitando seu sol particular. Ele falava sobre mercados, aquisições e estratégias, enquanto ela era consultada apenas sobre o sabor do canapé ou a beleza do arranjo de flores. Era uma coreografia humilhante que ela dançava há quase 2 décadas. Ele a havia treinado para ser invisível em discussões importantes, para sorrir e concordar, para jamais ofuscar o brilho do gênio autoproclamado que era seu marido. E ela, por amor, por conveniência, ou talvez por um cansaço profundo, havia aceitado as regras daquele jogo doentio. Mas o desprezo dele, como uma erva daninha, havia crescido tanto que já não se contentava em mantê-la à sombra. Agora precisava expô-la à escuridão publicamente. O palco para seu ato final de crueldade estava montado, a plateia estava atenta, e o martelo do leiloeiro estava prestes a selar não apenas a venda de uma obra de arte, mas o fim de uma era de submissão. Para compreender a magnitude daquele momento, a razão pela qual a presença de Clara naquela sala de poder era um terremoto silencioso, é preciso voltar algumas semanas. A cena não era um escritório com paredes de vidro, mas um salão opulento, banhado pela luz dourada de lustres de cristal. Era o leilão de arte anual da Fundação de Amparo Social, o evento mais exclusivo do calendário da elite, onde fortunas eram exibidas com a mesma naturalidade com que se respirava. Arthur adorava aquele ambiente. Ali, ele não era apenas um empresário, era um mecenas, um homem de gosto refinado e poder incontestável. E Clara, como sempre, estava ao seu lado, vestida com um vestido de alta costura que custara mais do que o salário anual de uma família inteira. Sua beleza servindo como o mais caro dos acessórios dele. Ela sorria, acenava e desempenhava seu papel com a perfeição de uma atriz premiada. Mas por dentro, uma frieza se instalava. Uma camada de gelo se formando sobre uma ferida que nunca cicatrizava. Aquela noite, então, o gelo finalmente se quebraria. Não com o calor da raiva, mas com o peso de uma humilhação final. As palavras pairaram no ar, cortantes como cacos de vidro, e um silêncio constrangedor se abateu sobre todos que ouviram. O mundo de Clara parou por um instante. A humilhação foi total e absoluta. Não foi um grito, não foi uma briga, foi algo muito pior. Foi a sua anulação pública, executada com a precisão de um cirurgião sádico. Ela sentiu o calor subir por seu rosto, mas seu corpo permaneceu imóvel, seu sorriso congelado no lugar. Viu os olhares de pena de outras mulheres, a diversão mal disfarçada nos rostos dos rivais de Arthur, o desconforto de seus supostos amigos, que rapidamente desviaram o olhar para seus pratos. Naquele momento, Clara entendeu que não era apenas desprezada, ela era considerada irrelevante, um objeto decorativo cujo intelecto era uma piada. A dor foi aguda, uma faca que perfurou anos de sacrifícios e lealdade silenciosa. Mas por baixo da dor, algo novo e frio começou a emergir, uma clareza aterrorizante. Ela percebeu que o homem ao seu lado não era mais seu marido, mas seu carcereiro. E a liberdade não seria concedida, teria que ser tomada.
Naquele instante, em meio ao brilho falso da alta sociedade, a mulher que todos viam como frágil decidiu que construiria uma guerra com as ferramentas que ele mesmo lhe dera: o silêncio, a paciência e a subestimação. Arthur, por sua vez, estava exultante. Ele não percebeu a mudança no olhar dela, não sentiu a temperatura cair entre eles. Para ele, aquela demonstração de poder fora um sucesso. Ele havia reafirmado seu domínio, colocado sua esposa em seu devido lugar e, de quebra, divertido seus colegas com sua sagacidade cruel. Em sua mente, ele era o mestre do universo, um homem tão poderoso que podia moldar a realidade ao seu redor com meras palavras. Ele ergueu a mão e, com um gesto teatral, deu o lance vencedor pelo quadro, pagando uma quantia exorbitante que gerou uma rodada de aplausos. Ele se virou para Clara, esperando ver a admiração ou talvez a submissão de sempre, mas encontrou apenas um sorriso sereno e um olhar distante. Ele interpretou aquilo como a aceitação de sua derrota, a resignação de quem sabe que não tem poder. Mal sabia ele que a mente dela já não estava mais no leilão. Estava em outro lugar. Um lugar de números, planilhas e estratégias. Um lugar onde o nome dele já estava prestes a se tornar apenas uma nota de rodapé na história de ascensão dela. A arrogância o cegara completamente. Enquanto o martelo batia, selando a compra de Arthur, outro martelo, invisível e muito mais pesado, batia dentro de Clara, selando um veredito. O barulho do salão, as conversas, a música, tudo se tornou um zumbido distante. Sua mente, antes turva pela dor e pela resignação, agora estava afiada como uma navalha. Ela olhou para o marido, que exibia seu novo quadro como um troféu, e pela primeira vez em anos não sentiu amor nem raiva, apenas um distanciamento clínico. Ele era um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser removido. O império que ele comandava, a empresa que levava seu nome, ela conhecia cada pilar, cada viga, cada ponto fraco, pois fora ela quem desenhara a planta original antes de ser expulsa da sala de construção. Ele havia se esquecido disso. Ele havia se esquecido de que a pessoa que ajuda a construir o castelo é a única que sabe exatamente onde colocar os explosivos para que tudo desmorone em um instante. Naquela noite, em meio ao luxo e à falsidade, Clara parou de chorar por seu casamento e começou a planejar o funeral de Arthur. E ela seria a única a usar preto, não por luto, mas por elegância. O casamento de Clara e Arthur não começou em salões de mármore, mas em uma pequena sala alugada com cheiro de café requentado e ambição. Nos primeiros anos, eles eram uma unidade inseparável, duas metades de um cérebro genial. Arthur era o rosto, o carisma, o vendedor nato que encantava investidores com promessas de um futuro brilhante. Clara, por outro lado, era a arquiteta silenciosa daquele futuro. Com seu diploma em economia e uma mente que enxergava padrões onde outros viam apenas o caos, era ela quem passava as madrugadas debruçada sobre planilhas, desenhando os modelos de negócio, as projeções de crescimento e a estratégia de mercado que tornavam as promessas de Arthur uma realidade tangível. Ele vendia o sonho, mas era ela quem construía os alicerces. Naquela época, ele a olhava com uma admiração que parecia genuína, chamando-a de sua arma secreta, seu cérebro por trás da cortina. Ela acreditou, pois o amor muitas vezes é cego às primeiras rachaduras que aparecem na fachada de um ídolo. Ela não trabalhava para ele, trabalhava com ele, por um sonho que acreditava ser de ambos. A primeira fissura surgiu quando a empresa, batizada com o sobrenome dele, conseguiu seu primeiro grande aporte de capital. A estratégia que garantiu o investimento fora inteiramente de Clara, uma análise de risco brilhante que convenceu um fundo cético a apostar neles. Na festa de comemoração, cercado por jornalistas e novos sócios, Arthur ergueu uma taça e contou a história da negociação como uma batalha épica que ele vencera sozinho. Ele mencionou Clara de passagem como a minha adorável esposa que me deu todo o apoio emocional de que precisei. Ela sentiu uma pontada gelada no peito, um estranhamento.
Era como assistir a um filme sobre sua própria vida, mas com a protagonista reescrita para ser uma mera coadjuvante. Quando o questionou mais tarde, naquela mesma noite, ele riu e a abraçou, dizendo que era apenas marketing. As pessoas querem um herói, um gênio solitário. É mais vendável, querida, mas nós sabemos a verdade, e é isso que importa. Ela, querendo acreditar naquilo, aceitou a explicação. Foi o primeiro de muitos sacrifícios de sua autoria no altar da imagem pública de seu marido, um altar que ele construía com os tijolos que ela mesma lhe entregava. O único que parecia enxergar a verdade era o Sr. Mendes, o sócio mais velho e mentor de Arthur, um homem de negócios da velha guarda que valorizava a substância acima da aparência. Em reuniões de conselho, ele frequentemente se dirigia a Clara, pedindo sua opinião sobre projeções financeiras ou movimentos da concorrência, ignorando o brilho irritado nos olhos de Arthur. Mendes via nela a mesma centelha de genialidade estratégica que vira em si mesmo décadas antes. Essa validação, no entanto, tornou-se perigosa. Arthur começou a ver seu mentor não como um aliado, mas como uma testemunha incômoda da verdade de sua própria mediocridade. Com uma manobra corporativa fria e calculista, ele usou uma divergência de opiniões sobre expansão como pretexto para forçar a saída de Mendes, acusando-o de ser conservador demais para a nova era da empresa. Com a saída do único homem que reconhecia seu valor, Clara perdeu seu último aliado dentro das paredes que ajudara a erguer. O castelo estava agora totalmente sob o controle de Arthur, e as pontes levadiças foram erguidas deixando-a do lado de fora, no jardim perfeitamente cuidado de uma vida que já não era sua. Foi então que sua transformação em esposa troféu se completou. Arthur a convenceu de que sua presença na empresa gerava conflitos e que seria melhor para a imagem deles se ela se dedicasse à filantropia e à administração da casa. A mansão tornou-se sua gaiola dourada, um espaço vasto e impessoal onde sua inteligência era aplicada apenas na escolha de cardápios para jantares de negócios e na organização de eventos de caridade. Ele lhe deu uma mesada generosa, um valor que a maioria das pessoas consideraria uma fortuna, mas que para ela era um símbolo de sua nova condição, a de uma funcionária bem paga, não de uma parceira. O que Arthur, em sua arrogância crescente, jamais imaginou era o que ela fazia com aquele dinheiro. Em vez de gastá-lo em joias e roupas como ele esperava, Clara começou a investir. Secretamente, com a orientação remota e discreta do Sr. Mendes, ela abriu um pequeno fundo de investimento. Cada transação, cada compra de ação, cada aposta em uma startup de tecnologia era um ato silencioso de rebelião, uma forma de manter sua mente afiada e de construir, tijolo por tijolo, um reino próprio, longe dos olhos de seu rei. Enquanto ela construía seu futuro em segredo, Arthur se dedicava a apagar o passado deles. Em cada entrevista para revistas de negócios, em cada palestra em universidades, ele narrava a saga de sua empresa como a jornada de um visionário solitário. A pequena sala alugada de seus primórdios foi romantizada como o berço de um gênio incompreendido, e o papel de Clara foi reduzido ao de uma musa silenciosa. Ele falava dela com um carinho condescendente, descrevendo como ela cuidava de tudo em casa para que ele pudesse se concentrar em mudar o mundo. A dor de Clara ao ler ou ouvir essas histórias era física. Não era apenas a falta de crédito, era a negação de sua existência, a anulação de anos de trabalho, de sacrifício, de paixão. Ele não estava apenas roubando suas ideias, estava roubando sua história, sua identidade e a oferecendo ao mundo como se fosse exclusivamente dele. Ela se tornou um fantasma em sua própria vida, uma espectadora assistindo a um homem reescrever a memória de seu amor em um conto de fadas em que ele era o único protagonista. Com o tempo, o desprezo que ele demonstrava em público de forma sutil começou a transbordar para a intimidade de sua casa. Ele zombava de seus interesses, chamando seu amor pela arte de hobby de dondoca e suas leituras sobre economia de pretensão intelectual. Se ela ousasse oferecer uma opinião sobre os negócios durante o jantar, ele a cortava com um sorriso irônico e dizia: "Deixe os problemas do mundo real para mim, querida. Preocupe-se com as flores do jardim." Cada palavra era uma pequena pá de terra jogada sobre o caixão de sua autoestima.
Ele a queria bela, silenciosa e, acima de tudo, grata pela vida luxuosa que ele lhe proporcionava. A anulação era tão completa que até mesmo os funcionários da casa, antes respeitosos, começaram a tratá-la com uma familiaridade condescendente, percebendo que a senhora da casa não tinha poder real. Ela estava isolada, cercada por um luxo que só servia para ressaltar sua solidão e a profundidade do abismo que se abria entre o homem com quem se casara e o monstro que ele havia se tornado. A chegada de Vanessa foi a confirmação final de que ela havia se tornado descartável. Vanessa era tudo o que Clara não era, jovem, superficial, obcecada por redes sociais e desinteressada por qualquer coisa que não pudesse ser exibida em uma foto. Ela era o acessório perfeito para a nova fase de Arthur, um espelho que refletia não a sua inteligência, mas a sua riqueza e virilidade. Ele nem se deu o trabalho de ser discreto. Clara encontrou recibos de joalherias caríssimas, reservas de hotel em nome dela e, finalmente, viu em um blog de fofocas uma foto dos dois rindo em um iate na Côte d'Azur, enquanto ele deveria estar em uma conferência em Singapura. A traição não a surpreendeu, mas a ostentação sim. Era um recado claro. Ele não apenas a estava substituindo, como queria que o mundo soubesse. Ele a via como um modelo antigo, um produto que já não estava mais na moda e que em breve seria trocado por uma versão mais nova e brilhante. A dor da traição amorosa foi rapidamente superada pela fria compreensão de que, para ele, ela era apenas mais um ativo a ser liquidado. Consolidando sua crueldade, Arthur começou a preparar o terreno para o divórcio, que a deixaria com o mínimo possível. Seus advogados, sorrateiramente, começaram a reestruturar os ativos da empresa e suas finanças pessoais, movendo fundos para contas no exterior e criando estruturas corporativas complexas para proteger a maior parte da fortuna do casal. Em uma noite, durante uma discussão rara iniciada por ela, ele deixou escapar sua intenção com uma frieza assustadora. Você deveria ser grata, Clara. Depois de todos esses anos vivendo do meu trabalho, qualquer coisa que você receber será mais do que você merece. Você não construiu nada, não sabe o que é o mundo dos negócios. Sem mim, você não é nada. Aquela frase, você não construiu nada, ecoou na mente dela como um tiro. Ele não apenas havia esquecido a verdade, ele havia se convencido da própria mentira. Aquele era o momento em que a tristeza se transformou em uma fúria gelada. Ele não iria apenas se divorciar dela, ele planejava humilhá-la, empobrecê-la e apagá-la completamente, como se ela nunca tivesse existido. Naquela mesma semana, enquanto arrumava caixas antigas em um depósito da mansão, Clara encontrou um velho caderno de anotações da época da fundação da empresa. Dentro dele, rabiscado em um guardanapo de papel de uma cafeteria barata, estava o primeiro plano de negócios que eles haviam traçado juntos. No canto, com a caligrafia apressada de Arthur, estava escrito: "Para Clara, minha sócia 50-50, na vida e nos negócios, para sempre." Aquela promessa esquecida, amarelada pelo tempo, foi a faísca que acendeu o pavio. A dor deu lugar a uma determinação de aço. Ela pegou o telefone e fez uma ligação que não fazia há anos. Do outro lado da linha, a voz calma e sábia do Sr. Mendes atendeu. "Clara, eu estava esperando sua ligação", ele disse, como se soubesse que aquele dia chegaria. Naquele instante, ela não estava mais sozinha. Ela tinha um aliado, um plano e, o mais importante, uma reserva de capital que ninguém no mundo, especialmente Arthur, sabia que existia. A caça havia começado, mas o predador ainda acreditava ser o único caçador na floresta. O convite para o leilão de arte da fundação chegou poucos dias depois. Arthur o apresentou como uma grande noite, uma oportunidade para eles serem vistos juntos, para aplacar os rumores que começavam a circular sobre o casamento deles. "Vista seu melhor vestido, querida. Precisamos mostrar a todos que estamos mais fortes do que nunca", ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Clara concordou com uma serenidade que o surpreendeu. Ele interpretou sua calma como resignação, como a aceitação final de seu papel submisso. Mal sabia ele que ela não estava mais desempenhando um papel para ele, mas para si mesma. Aquela noite não seria sobre aparências, seria sobre observação.
Ela ia ao leilão não como a esposa de Arthur, mas como uma estrategista em campo, analisando seu oponente, medindo sua arrogância, identificando suas fraquezas e esperando o momento exato em que ele, cego pelo próprio ego, lhe daria a arma final de que precisava para começar a guerra. E ele, previsível como sempre, não a decepcionaria. A humilhação que ele planejava para ela seria, na verdade, a sua própria sentença. A viagem de volta do leilão foi imersida em um silêncio tão espesso que parecia ter peso e forma. As luzes da cidade passavam pela janela blindada da limusine como estrelas distantes e frias, refletindo no rosto impassível de Clara. Arthur, ao seu lado, cantarolava uma melodia qualquer, satisfeito com sua performance da noite, com a exibição de poder e com a compra extravagante que certamente seria notícia nas colunas sociais do dia seguinte. Ele não disse uma palavra sobre o incidente, não ofereceu um pedido de desculpas, nem mesmo um olhar de reconhecimento. Para ele, o que aconteceu não foi um ato de crueldade, mas uma simples reafirmação da ordem natural das coisas no seu universo particular. Clara sentiu cada quilômetro daquele trajeto como uma descida lenta e torturante a um abismo. A humilhação não havia terminado com as palavras dele, ela continuava a ecoar na sua indiferença, na sua completa incapacidade de vê-la como algo além de um objeto que possuía. Naquele carro, ela entendeu que o desprezo dele não era um sentimento passageiro, era a fundação sobre a qual ele havia construído os últimos anos do casamento deles. A primeira escalada veio poucos dias depois, disfarçada de renovação. Arthur anunciou com um entusiasmo forçado durante o café da manhã que a mansão precisava de um toque de modernidade. Ele havia contratado uma designer de interiores renomada para liderar o projeto, alguém com uma visão jovem e arrojada. Designer, claro, era Vanessa. Ela chegou na manhã seguinte, caminhando pela casa como uma conquistadora inspecionando seu novo território. Com um tablet na mão e um sorriso predatório nos lábios, ela apontava para os móveis que Clara havia escolhido com tanto cuidado ao longo dos anos, para as obras de arte que colecionara e declarava tudo datado ou sem personalidade. Arthur assistia a tudo com aprovação, tratando as opiniões de Vanessa como se fossem decretos reais. Para Clara, cada sugestão de mudança era uma facada, uma tentativa deliberada de apagar sua presença, de remover seus rastros daquele que deveria ser seu lar. Ela era forçada a assistir, em silêncio, enquanto sua vida era desmantelada e redecorada para agradar a mulher que ocuparia seu lugar. Uma tortura psicológica executada com a precisão de um mestre carrasco. A arena da humilhação se expandiu para o círculo familiar em um jantar na casa dos pais de Arthur. Sua sogra, uma mulher cuja afeição sempre fora medida pela conta bancária do filho, aproveitou a oportunidade para destilar seu veneno sutil. "Clara, querida, você parece tão cansada", ela disse, com uma falsa preocupação. "Toda essa vida de eventos e caridade deve ser exaustiva. Ainda bem que você tem o Arthur para cuidar de todas as coisas importantes, não é?" O pai dele riu, acrescentando que negócios e finanças eram assuntos de homem. A irmã de Arthur, invejosa e mesquinha, perguntou se Clara ainda se interessava por seus pequenos investimentos, uma referência zombeteira ao seu passado na empresa, que todos ali se esforçavam para esquecer. Clara sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos mortos, e respondeu com monossílabos, sentindo o peso de seus olhares. Eles não a viam como família, viam-na como um anexo, uma peça que poderia ser facilmente substituída sem que a estrutura principal fosse abalada. Aquele jantar foi a prova de que, para eles, sua identidade estava tão atrelada a Arthur que, sem ele, ela simplesmente deixaria de existir. Vanessa, sentindo-se cada vez mais segura em seu novo papel, elevou o nível da provocação. Durante uma das visitas à mansão para a reforma, ela fez questão de exibir um anel de diamante espetacular em seu dedo anelar esquerdo, uma pedra tão grande e ostensiva que parecia gritar sua vitória. Ela o mostrou a Clara sob o pretexto de pedir sua opinião sobre a cor de uma parede, movendo a mão de forma deliberada sob a luz para que a joia brilhasse com todo o seu esplendor. "Arthur tem um gosto impecável, não acha?" ela disse, com uma doçura venenosa. "Ele diz que é um símbolo de novos começos, de um futuro sem as amarras do passado."
A mensagem era clara e brutal. Não era apenas um presente, era uma promessa, um prenúncio do que estava por vir. Clara olhou para o anel e depois para sua própria aliança de casamento, uma peça elegante e discreta que de repente pareceu pequena e insignificante. Naquele momento, ela sentiu como se sua vida inteira estivesse sendo leiloada e Vanessa já havia dado o lance final, arrematando não apenas seu marido, mas também seu futuro, sua casa e sua dignidade. O isolamento social se tornou a próxima arma no arsenal de Arthur. Clara, que sempre fora uma figura central nos comitês de caridade e nos clubes exclusivos da cidade, começou a perceber uma mudança sutil no tratamento que recebia. As outras mulheres, esposas dos sócios e amigos de Arthur, passaram a tratá-la com uma piedade condescendente que era quase pior que a hostilidade. Em uma reunião para organizar o baile anual do museu, um evento que ela presidira por anos, uma das mulheres a puxou de lado e, com um tom falsamente maternal, sugeriu que talvez ela devesse tirar um tempo para si mesma. Com tudo o que está acontecendo, ela disse, deixando a frase pairar no ar, insinuando que Clara era uma figura frágil e instável, incapaz de lidar com suas responsabilidades. Aos poucos, seus convites para almoços foram diminuindo, suas ligações não eram mais retornadas com a mesma presteza. Arthur, nos bastidores, pintava o retrato de uma esposa emocionalmente desequilibrada e seu círculo social, leal apenas ao poder e ao dinheiro, comprava a narrativa sem questionar. Ela estava sendo metodicamente excomungada do mundo que ajudara a construir. A degradação de seu papel atingiu o ápice em uma festa de aniversário de um de seus sobrinhos na casa de campo da família. O evento era casual, um dia ensolarado, com crianças correndo pelo gramado e adultos conversando sob os carvalhos. Mas para Clara, foi mais uma demonstração pública de sua nova posição. Enquanto Arthur e seus irmãos discutiam sobre a bolsa de valores e planos de expansão, a cunhada se aproximou dela e, sem cerimônia, pediu que ela desse uma olhada nas crianças perto da piscina. Mais tarde, foi solicitada a cortar o bolo, a servir os convidados, a organizar os presentes. Ela se tornou uma funcionária invisível, uma babá não remunerada cuja presença só era notada quando algo precisava ser feito. Ninguém lhe perguntou sobre sua vida, seus interesses ou seus pensamentos. Ela era apenas um par de mãos úteis, um vulto que se movia entre os grupos de conversas importantes sem jamais ser convidada a participar. A dor da invisibilidade era sufocante. Ser ignorado por estranhos era uma coisa, mas ser tratada como uma serviçal pela própria família era uma ferida que sangrava por dentro, invisível a todos. O golpe seguinte foi direcionado à sua independência financeira, ou ao que Arthur acreditava ser sua única fonte de recursos. Em uma noite, ele a chamou a seu escritório, um santuário de mogno e couro que exalava poder. Com a frieza de um executivo anunciando cortes de orçamento, ele informou que estava reestruturando as finanças da família. Seus cartões de crédito teriam os limites reduzidos e sua mesada seria substituída por um reembolso de despesas mediante apresentação de notas. É uma questão de eficiência, querida, ele explicou, sem olhá-la nos olhos. Em tempos de incerteza econômica, precisamos ser mais rigorosos com os gastos supérfluos. A palavra supérfluos pairou entre eles, uma clara referência a ela. Ele estava cortando suas asas, garantindo que ela não tivesse meios para se rebelar ou para construir uma vida sem ele. A ironia era tão densa que quase a fez rir. Enquanto ele se orgulhava de fechar sua pequena torneira de dinheiro, mal sabia que ela controlava um oceano de capital, um tsunami financeiro que estava prestes a engolir seu precioso império. A humilhação final, a que quebrou todas as barreiras restantes de sua compostura, veio na forma de uma notícia lida na tela de seu tablet. Arthur havia lhe dito, semanas antes, que estava pensando em vender a mansão, alegando que era grande demais para eles e que um apartamento moderno no centro da cidade seria mais prático. Clara, já anestesiada pela sucessão de golpes, apenas assentiu. Ela imaginou que ele a instalaria em um lugar menor enquanto se mudava para viver com Vanessa. A realidade, no entanto, foi infinitamente mais cruel. Um blog de imóveis de luxo publicou uma nota exclusiva sobre a transferência discreta da propriedade para um novo fundo fiduciário. O beneficiário desse fundo? Vanessa.
Ele não havia vendido a casa, ele a havia dado de presente para a amante, com Clara ainda morando dentro dela. A casa onde ela construiu uma vida, onde investiu seu tempo e sua alma, havia sido entregue como um troféu. Aquele não era mais o seu lar, era a casa de outra mulher, e ela era apenas uma inquilina com um prazo de validade prestes a expirar. Foi naquela noite que Clara finalmente quebrou. Ela caminhou pelos corredores silenciosos da mansão, tocando as paredes, os móveis, os objetos que em breve não seriam mais seus. Tudo parecia estranho, contaminado pela presença de Vanessa, pelas mentiras de Arthur. Ela parou em frente ao grande espelho do hall de entrada, um presente de casamento de seus pais já falecidos. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Seus olhos estavam fundos, sua pele pálida, seus ombros curvados sobre o peso de uma derrota que parecia absoluta. A dor, a vergonha, a sensação avassaladora de ser descartável, de ter sido usada e jogada fora como um brinquedo quebrado, tudo veio à tona em uma onda avassaladora. Ela não gritou. O som que escapou de seus lábios foi um soluço seco e silencioso, o som de um coração se partindo. Ali, no reflexo de um luxo que se tornara sua prisão, a antiga Clara, a esposa leal e submissa, morreu. Ela chorou por tudo o que havia perdido, seu amor, sua juventude, sua dignidade e, acima de tudo, a si mesma. Mas quando as lágrimas secaram, algo novo e frio tomou o lugar do vazio. A dor não desapareceu, mas se transformou. Ela se cristalizou em uma fúria gelada, uma clareza de propósito tão afiada quanto a borda de um caco de vidro. Clara olhou novamente para seu reflexo no espelho. A fragilidade havia desaparecido de seus olhos. Em seu lugar, havia uma dureza que nem ela sabia possuir. Ela não era lixo a ser descartado. Ela era a arquiteta daquele império, e o arquiteto sempre sabe onde estão as falhas estruturais. Ela subiu as escadas, não mais como uma prisioneira em sua própria casa, mas como uma general inspecionando o campo de batalha antes do ataque final. Sentou-se em sua poltrona, pegou o tablet e abriu o aplicativo de seu fundo de investimentos secreto. Os números brilharam na tela, verdes e vibrantes, uma legião de soldados silenciosos esperando por seu comando. Um sorriso fino e perigoso curvou seus lábios. Arthur havia levado tudo dela, menos a única coisa que importava: sua mente. E com ela, Clara não iria apenas reconstruir sua vida. Ela iria demolir a dele, tijolo por tijolo. A primeira ligação de Clara, feita na madrugada fria de seu escritório particular, não foi para um advogado de divórcios, mas para um fantasma do passado de Arthur. O Sr. Mendes atendeu no segundo toque, sua voz grave e calma soando exatamente como ela se lembrava dos velhos tempos, quando ele era a única pessoa no conselho que a olhava nos olhos. Ela não precisou explicar a humilhação, a traição ou o desespero. Ele já sabia. Clara, ele disse, com uma tranquilidade que era um bálsamo para sua alma ferida. Eu sempre soube que você era a verdadeira força por trás daquele império, e sempre soube que um dia ele se esqueceria disso. Diga-me o que você precisa. Meu tempo, minha lealdade e meus contatos são seus. Naquele momento, Clara entendeu que não estava construindo uma vingança a partir do nada. Ela estava apenas reativando uma aliança forjada anos antes, na admiração silenciosa de um homem que, como ela, havia sido descartado pela arrogância de Arthur. A guerra não estava começando agora. Ela estava apenas entrando em sua fase visível, e seu primeiro general acabara de atender ao chamado para a batalha. O encontro aconteceu 2 dias depois, em um clube privado tão discreto que nem mesmo os radares sociais de Arthur o detectariam. O Sr. Mendes não perdeu tempo com condolências. Ele abriu uma pasta de couro sobre a mesa de carvalho polido e foi direto ao ponto. Arthur cometeu o erro clássico dos imperadores. Ele se apaixonou pela própria lenda. Começou Mendes, seus olhos brilhando com uma inteligência afiada. Nos últimos 2 anos, para financiar a aquisição de 2 startups de tecnologia supervalorizadas e impressionar o mercado, ele endividou a empresa até o pescoço. A dívida foi comprada por vários credores, mas a maior parte está pulverizada e pode ser adquirida no mercado secundário. Ele está vulnerável, Clara.
A fachada é de um arranha-céu de vidro, mas as fundações estão corroídas pela vaidade. Ele acredita que ninguém teria a audácia de atacar um leão em seu próprio território, mas se esqueceu que o leão está mancando. A revelação foi como uma luz ofuscante. O poder de Arthur não era absoluto, era uma ilusão, sustentada por empréstimos e aparências. E ela tinha o capital para comprar cada pedaço daquela dívida. Foi Mendes quem sugeriu o nome, uma escolha que continha uma ironia poética que apenas os dois entenderiam. Vamos chamá-lo de Orion Capital Group. Orion, o caçador. Um nome forte, impessoal, que soa como um fundo estrangeiro, predatório. Arthur vai ouvir esse nome e pensar em tubarões de Wall Street, em rivais que ele conhece e despreza. A última pessoa em quem ele pensaria seria a mulher que escolhe as flores para seus jantares. O plano começou a tomar forma, elegante e letal em sua simplicidade. Eles criariam uma holding nas Ilhas Caimã, um labirinto jurídico impenetrável que ocultaria a verdadeira identidade do proprietário. Através da Orion, eles começariam a comprar silenciosamente a dívida da empresa de Arthur. Depois, com a empresa já enfraquecida e sob pressão dos credores, eles iniciariam a compra de ações no mercado aberto, aproveitando qualquer deslize, qualquer notícia ruim que a má gestão de Arthur inevitavelmente produziria. Não era um ataque frontal, era um cerco, lento, metódico e invisível, liderado por uma rainha que todos acreditavam estar trancada na torre mais alta do castelo. Enquanto Arthur se ocupava em exibir Vanessa e seu novo anel de diamante em jantares e eventos, Clara passava suas noites em um tipo diferente de aquisição. Em seu tablet, em uma plataforma de negociação criptografada, ela executava as ordens de compra. Cada clique era um ato de guerra silenciosa. Ela via os pacotes de dívida da empresa de seu marido serem transferidos para a carteira da Orion Capital, um a um, como peças de um quebra-cabeça sendo reunidas. Era um trabalho meticuloso que exigia paciência e um sangue frio que ela não sabia que possuía. A dor da humilhação ainda estava lá, mas agora estava canalizada, transformada em combustível para uma mente que operava com a precisão de um computador. Ela não sentia euforia, apenas uma calma e sombria determinação. Ele a havia chamado de ignorante em matéria de investimentos na frente de todos. A ironia é que o maior investimento de sua vida estava sendo feito naquele exato momento, e o ativo que ela estava adquirindo era o próprio império dele, a fonte de toda a sua arrogância. Nos outros lados, Arthur, por sua vez, estava completamente cedo para a tempestade que se formava no horizonte. Ele recebeu um relatório de seu diretor financeiro sobre uma movimentação atípica na compra de dívidas da empresa por um único fundo desconhecido, o Orion Capital Group. Ele leu o nome e deu de ombros. Provavelmente algum fundo abutre tentando nos pressionar. Ignore, ignore, eles não têm poder para fazer nada significativo. Ele decretou, dispensando a preocupação com um aceno de mão. Sua atenção estava voltada para coisas mais importantes, a próxima capa de revista, a festa de lançamento de um novo produto e, claro, a finalização dos papéis do divórcio que deixaria Clara com uma pensão generosa, mas sem nenhuma participação real na fortuna. Ele a via todos os dias, serena e distante, e interpretava seu silêncio como a prova final de sua vitória sobre ela. Ele a havia quebrado, pensava ele. Mal sabia que ela não estava quebrada, estava se reconstruindo, peça por peça com os destroços do império dele. A estratégia de Clara não era apenas financeira, era também psicológica. Ela sabia que a maior fraqueza de Arthur era sua necessidade de se sentir superior, de subestimar todos ao seu redor. Então, ela decidiu alimentar essa fraqueza. Parou de questioná-lo, parou de tentar participar de qualquer conversa sobre negócios. Em vez disso, adotou a persona que ele sempre quis para ela, a de uma mulher bonita, vazia e resignada. Durante os jantares, ela falava sobre jardinagem e caridade, sorrindo docemente enquanto ele pontificava sobre o mercado global. Uma noite, ele a encontrou em seu escritório, olhando para a tela do tablet com uma concentração intensa. Ainda brincando com seus números, querida? Ele perguntou, com um tom de zombaria afetuoso. Não se preocupe com isso, deixe que eu cuide do mundo real. Ela apenas levantou os olhos, deu-lhe um sorriso enigmático e disse, claro, meu amor, você sempre cuida de tudo tão bem. O sorriso dele o deixou vagamente desconfortável, mas ele rapidamente afastou a sensação. Era apenas Clara, afinal, inofensiva.
O Sr. Mendes era a ponte de Clara com o mundo exterior. Enquanto ela operava das sombras da mansão, ele agia nos bastidores, usando sua vasta rede de contatos para coletar informações. Ele descobriu que Arthur, em um ato de pura arrogância, havia recusado uma oferta de fusão meses antes, uma oferta que teria fortalecido a empresa. Ele também soube que o próximo balanço trimestral seria desastroso, resultado direto de uma de suas aquisições impulsivas. Cada informação era uma nova arma no arsenal de Clara. Eles planejaram o timing do ataque com a precisão de um relógio suíço. A compra de ações em massa começaria na semana seguinte à divulgação dos resultados ruins, quando o preço dos papéis inevitavelmente cairia. Arthur ficaria desesperado, procurando um salvador, um cavaleiro branco para protegê-lo da aquisição hostil. E seria nesse momento de pânico que a Orion Capital Group, o caçador misterioso, daria seu bote final, oferecendo uma solução que ele, encurralado, seria forçado a aceitar sem jamais imaginar quem estava por trás da oferta. No final da terceira semana de operação, Clara olhou para o relatório consolidado da Orion Capital. Eles já detinham mais de 30% da dívida total da empresa e uma pequena, porém estratégica, participação acionária, comprada discretamente através de múltiplos corretores. O plano estava funcionando perfeitamente. O cerco estava se fechando. Naquela noite, ela se sentou na varanda da mansão, a mesma casa que Arthur havia prometido a outra mulher, e olhou para as estrelas. Ela encontrou a constelação de Orion, o caçador, brilhando no céu escuro. Não sentiu alegria, nem ódio, sentiu apenas um profundo e gelado senso de justiça poética. Arthur a havia humilhado, tentado apagá-la, transformá-la em um nada. Mas ele se esqueceu de uma lição fundamental. O nada é o lugar perfeito para se tornar invisível, e do invisível ela havia construído uma arma que ele nunca veria chegando. A decisão estava tomada, o caminho traçado. Ela não iria apenas se divorciar dele, ela iria adquiri-lo, liquidá-lo e finalmente demiti-lo de sua própria vida. Enquanto a Orion Capital Group se movia como um predador silencioso nas profundezas do mercado financeiro, Arthur Viana avançava com a confiança de um rei em seu próprio tabuleiro de xadrez, completamente alheio ao fato de que as peças já não lhe obedeciam. Ele convocou seus advogados, os mais caros e impiedosos da cidade, e deu início formal ao processo de divórcio. O acordo que propôs era uma obra-prima de insulto disfarçado de generosidade, uma pensão substancial, a posse de um apartamento de luxo e a promessa de silêncio. Para ele, era mais do que Clara merecia. Ele a imaginava assinando os papéis com lágrimas nos olhos, grata por sua magnanimidade, enquanto ele já planejava o próximo capítulo de sua vida gloriosa ao lado de Vanessa. Em seus pensamentos, o divórcio não era o fim de um relacionamento, mas a liquidação de um ativo que se tornara obsoleto, uma limpeza de balanço para abrir espaço para um investimento mais jovem e rentável. A arrogância o impedia de ver que, enquanto ele calculava centavos, Clara estava prestes a tomar posse do tesouro inteiro. Em um escritório discreto, com paredes forradas de livros de direito e um silêncio que inspirava confidencialidade, Clara se reunia com a equipe jurídica que o Sr. Mendes havia montado para ela. Eram 3 dos melhores advogados do país, especialistas em fusões, aquisições e litígios corporativos, homens e mulheres que normalmente estariam do outro lado da mesa, defendendo titãs como Arthur. Eles a observavam com um respeito que ela jamais recebeu na empresa que ajudou a fundar. Sentada à cabeceira da mesa, ela não era a esposa troféu, mas a cliente, a comandante. Com uma precisão cirúrgica, ela expôs a estrutura da empresa, seus pontos de alavancagem financeira e as brechas contratuais que ela mesma, anos atrás, havia ajudado a redigir. Não havia hesitação em sua voz, apenas a clareza de quem conhece o terreno melhor do que o próprio inimigo. Os advogados trocavam olhares impressionados. A mulher que a mídia retratava como um adorno social era, na verdade, uma estrategista formidável, e eles entenderam que não estavam apenas trabalhando em um caso de aquisição, estavam participando de uma aula magistral sobre como desmanchar um império por dentro. Arthur, por sua vez, continuava a ignorar os sinais de fumaça que subiam de sua fortaleza em chamas. Seu diretor financeiro, um homem cauteloso e já pálido de preocupação, solicitou uma reunião de emergência para apresentar um novo relatório sobre a Orion Capital.
O fundo misterioso não estava mais apenas comprando dívidas, agora adquiria ações em um ritmo agressivo e alarmante, aproveitando a recente queda dos papéis após o balanço trimestral decepcionante. Arthur, isso é o padrão clássico de uma aquisição hostil. Eles já detêm quase 15% das ações. Precisamos de uma estratégia de defesa, uma pílula de veneno, alertou o executivo. Arthur riu, um som seco e desdenhoso. Hostil? Contra mim? Eles são amadores. Deixem que gastem seu dinheiro. Na próxima semana, anunciarei uma fusão que tornará nossas ações tão caras que esses abutres terão que vender tudo com prejuízo. Relaxe, eu tenho tudo sob controle. Ele dispensou o aviso com um gesto, mais interessado em escolher o vinho para o jantar com Vanessa do que em proteger o império que acreditava ser inexpugnável. Longe dos olhos de seu marido, Clara realizava um movimento mais decisivo de sua vida. Em um cartório antigo no centro da cidade, um lugar com cheiro de papel e cera de lacre, ela acenou a última pilha de documentos. Cada assinatura era um golpe de martelo em uma estaca que perfurava o coração do poder de Arthur. Eram transferências, procurações, escrituras que consolidavam todo o poder da Orion Capital Group em seu nome e apenas no seu. O tabelião, um senhor de óculos grossos, olhava para os papéis e depois para ela, sem entender a magnitude da transação que testemunhava. Para ele, era apenas mais um nome em um contrato. Mas para Clara, aquele ato era a sua declaração de independência. A caneta de tinta preta pesada em sua mão não estava apenas assinando seu nome, estava reescrevendo sua história, transformando a vítima silenciosa na arquiteta de uma das maiores reviravoltas corporativas que aquela cidade já veria. Ao sair do cartório, sentindo o peso da pasta de couro em suas mãos, ela não sorriu. A vitória para ela não era um motivo de alegria, mas de justiça. Enquanto isso, na mansão que em breve seria palco de uma guerra, Arthur e Vanessa celebravam sua vitória antecipada. Com plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa de jantar, eles planejavam a grande reforma que apagaria todos os vestígios de Clara. Vanessa, com seu entusiasmo superficial, falava em derrubar paredes, em criar um spa privativo, em transformar o escritório de Clara em seu closet. Arthur a ouvia com um sorriso satisfeito, vendo nela o reflexo de seu próprio sucesso e poder. Tudo o que você quiser, meu amor, ele prometeu, entregando-lhe um cartão de crédito sem limites. Esta casa, este império, tudo isso será nosso. O passado está sendo devidamente arquivado e descartado. Ele se sentia um deus, redesenhando seu universo particular, eliminando as partes que já não lhe agradavam. A ironia cruel era que enquanto ele planejava a decoração de seu novo reino, a verdadeira proprietária do castelo estava naquele exato momento assinando a ordem de despejo dele, não apenas da casa, mas do trono que ele ocupava com tanta arrogância. Em uma sala de controle improvisada no escritório particular do Sr. Mendes, o clima era de tensão contida. Monitores exibiam gráficos do mercado de ações em tempo real, linhas verdes e vermelhas dançando em uma coreografia complexa que apenas eles entendiam. A operação de compra havia sido concluída. O último lote de ações que precisavam para alcançar a maioria absoluta havia sido adquirido nos minutos finais do pregão, através de um corretor em Singapira. O número final brilhou em uma das telas, 51%. O cerco estava completo. Mendes se virou para Clara, um raro sorriso em seu rosto normalmente severo. Conseguimos, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de admiração. O caçador está preso na própria armadilha. Clara apenas assentiu, seus olhos fixos no nome da empresa de Arthur na tela. Ela sentiu um calafrio, não de medo, mas de poder. Um poder que ela mesma construiu, nas sombras, com a paciência de uma tecelã e a frieza de uma general. O plano, que parecia um sonho distante e vingativo, era agora uma realidade matemática, irrecusável. A última chance de Arthur perceber o abismo à sua frente veio na forma de um telefonema de seu principal advogado. O homem, conhecido por sua calma glacial, parecia genuinamente nervoso. Arthur, a proposta de fusão que você vai apresentar amanhã, há um problema. O conselho da outra empresa está hesitando. Surgiram rumores de que um acionista majoritário oculto pode bloquear o acordo, e o nome que continua a surgir nesses rumores é Orion Capital. A paciência de Arthur se esgotou.
Ele estava em um restaurante caro com Vanessa ao seu lado e não tinha tempo para a paranoia de seus subordinados. Rumores? É tudo o que você tem? Pare de me ligar com fantasmas. Amanhã, na reunião do conselho, eu vou esmagar esses rumores e qualquer um que se oponha a mim. A fusão vai acontecer porque eu quero que aconteça. Agora, se me dá licença, estou brindando ao futuro. Ele desligou o telefone com um clique agressivo, selando seu destino com a mesma arrogância que o levara até ali. A porta para a salvação havia se aberto uma última vez e ele a fechara na cara. Na manhã seguinte, o sol nasceu em um céu claro e impiedoso. Clara se preparou para a batalha não com armas, mas com símbolos. Ela abriu seu closet, passando pelos vestidos de seda e pelos sapatos de grife que representavam sua vida como um acessório. No fundo, envolto em uma capa protetora, estava o que ela procurava. Um terninho de corte impecável em um tom de cinza chumbo que era ao mesmo tempo elegante e austero. Era uma armadura. Ao se vestir, ela se olhou no espelho e viu a transformação completa. A mulher de olhar vago e sorriso resignado havia desaparecido. Em seu lugar estava uma figura de autoridade, cujos olhos continham a frieza do aço e a sabedoria de quem sobreviveu ao fogo. Ela prendeu o cabelo em um coque severo, calçou sapatos de salto que soariam como sentenças de morte no mármore polido e pegou a pasta de couro contendo os documentos que eram, ao mesmo tempo, a certidão de óbito do Império de Arthur e a sua própria certidão de nascimento. Ela não estava indo para uma reunião, estava indo para uma coroação. O palco para o ato final estava montado. Arthur chegou ao prédio da empresa sentindo-se invencível. Ele cumprimentou os membros do conselho com apertos de mão firmes e sorrisos largos, o conquistador prestes a anunciar mais uma vitória. Para ele, aquela reunião era a culminação de seu gênio. O momento em que ele revelaria a fusão estratégica que salvaria a todos da ameaça invisível da Orion e o consolidaria como uma lenda no mundo dos negócios. Ele se sentou na cabeceira da imponente mesa de Mognum, o rei em seu trono, e se preparou para começar seu discurso triunfante. Enquanto isso, no térreo, Clara saía do elevador privativo. Ela caminhou pelo longo corredor de vidro que levava à sala de reuniões, cada passo ecoando como a batida de um relógio que marcava o fim de uma era. O corredor parecia um túnel para o campo de batalha, e ela o atravessava com a serenidade de um general que já conhecia o resultado da guerra. A porta se abriu diante dela, e o primeiro olhar de confusão no rosto de Arthur foi o prelúdio da tempestade que ela estava prestes a desencadear. A confiança de Arthur Viana era uma força da natureza, uma aura de invencibilidade que preenchia a sala de reuniões antes mesmo de ele começar a falar. Ele se postava na cabeceira da longa mesa de Mognum, não como um CEO, mas como um imperador discursando para seus generais. Seu relógio de ouro brilhava sob as luzes embutidas a cada gesto expansivo, enquanto ele descrevia sua genialidade em ter atraído uma proposta de fusão que, segundo ele, não apenas salvaria a empresa da ameaça de um fundo abutre chamado Orion Capital, mas a catapultaria para um novo patamar de domínio no mercado. Ele falava com um desprezo velado sobre aquele fundo misterioso, chamando-os de piratas amadores que ousaram desafiar seu navio de guerra. Os membros do conselho, homens acostumados a orbitar seu sol de arrogância, acenavam com a cabeça, seus rostos refletindo a mesma segurança que ele exalava. Para todos naquela sala, aquele era o clímax da lenda de Arthur Viana. O momento em que ele, mais uma vez, provaria ser intocável, um titã que transformava ameaças em oportunidades e consolidava seu legado para sempre. No auge de seu monólogo triunfante, enquanto detalhava os benefícios financeiros da fusão, a porta da sala de reuniões se abriu sem aviso prévio. Sua secretária pessoal, uma mulher conhecida por sua eficiência robótica, apareceu na fresta, o rosto pálido e os olhos arregalados de pânico. Senhor Viana, me desculpe a interrupção, mas há uma pessoa aqui que insiste em falar com o conselho. Ela diz que é uma representante do Orion Capital Group e que o assunto não pode esperar. A irritação de Arthur foi instantânea e visível. A audácia daquele fundo em enviar um representante para sua fortaleza, no exato momento de sua maior vitória, era um insulto que beirava o cômico. Um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. Pois mande entrar, ele disse.
sua voz gotejando condescendência. Vamos dar a todos uma lição sobre como lidamos com intrusos. Quero que vejam de perto o que acontece quando ratos tentam invadir o celeiro do leão. A sala se encheu de uma expectativa cruel, a plateia aguardando o entretenimento de uma humilhação pública que Arthur era mestre em proporcionar. A porta se abriu por completo e a figura que entrou fez o tempo parar. Não era um executivo agressivo de Wall Street, nem um advogado de terno caro. Era Clara. Vestida em seu terninho cinza chumbo, ela parecia ter sido esculpida em granito e seda, sua serenidade contrastando violentamente com a tensão na sala. Por um momento, o cérebro de Arthur não conseguiu processar a imagem. A confusão deu lugar a uma raça alta e forçada. Clara, querida, acho que você se perdeu. A reunião do Clube do Livro é no andar de baixo, ele disse, repetindo a piada que já fizera antes, esperando que a zombaria a fizesse recuar. Mas ela não recuou. Seus olhos, frios como um mar de inverno, o encararam sem piscar. O advogado de Arthur, que até então sorria, sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ele reconheceu a pasta de couro que ela carregava sob o braço. Era idêntica àquela que um representante misterioso do Orion Capital Group havia lhe mostrado na noite anterior, em uma reunião secreta que o deixara apavorado. Naquele instante, ele soube que a guerra não estava começando, estava terminando. Ignorando completamente a presença de seu marido, como se ele fosse apenas parte da mobília, Clara caminhou com passos firmes até a mesa. O som de seus saltos no mármore era a única coisa que quebrava o silêncio atordoado da sala. Ela não olhou para Arthur. Em vez disso, dirigiu-se ao presidente interino do conselho, um homem mais velho que a observava com uma mistura de espanto e curiosidade. "Bom dia, senhores", disse ela, sua voz clara e sem qualquer traço de emoção. "Meu nome é Clara Alencar, e estou aqui hoje como a única sócia e representante legal do Orion Capital Group." Ela abriu sua pasta sobre a mesa polida com um som seco e definitivo. O ar ficou rarefeito. O nome Alencar, seu nome de solteiro que ninguém usava há 20 anos, soou como um trovão distante. Arthur a encarou, a confusão em seu rosto agora se transformando em uma sombra de pavor. Ele ainda não entendia como, mas sabia com uma certeza visceral que a boneca que ele guardava na prateleira havia descido e se transformado em uma caçadora. Com a precisão de uma cirurgiã, Clara começou a distribuir os documentos pela mesa. Eram cópias de certificados de ações, contratos de compra de dívida corporativa e, por fim, o relatório final de aquisição consolidado por um banco suíço. Nas últimas 6 semanas, ela continuou, sua voz mantendo o mesmo tom calmo e controlado, o Orion Capital adquiriu, no mercado aberto e através de negociações privadas, a totalidade da dívida sênior desta empresa. Além disso, aproveitando a recente e previsível desvalorização dos papéis, executamos uma operação de compra agressiva. Os membros do conselho pegaram os papéis, seus olhos percorrendo as colunas de números que contavam a história de um cerco invisível e perfeito. Cada linha, cada gráfico, era um prego no caixão da gestão de Arthur. A mulher que ele havia humilhado por não entender de investimentos estava, naquele momento, dando uma aula magna sobre o assunto, usando o império dele como estudo de caso e a ruína dele como conclusão. O rei estava nu, e a costureira de sua nova roupa era a rainha que ele havia exilado. Ela fez uma pausa, permitindo que a magnitude da informação fosse absorvida. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o zumbido das luzes no teto. Então, ela olhou diretamente para Arthur pela primeira vez, e o sorriso que lhe deu não continha calor, apenas o frio cortante da justiça. A fusão que o Sr. Viana estava prestes a propor não será mais necessária. Na verdade, ela está legalmente bloqueada, ela anunciou para a sala. A partir do fechamento do pregão de ontem, o Orion Capital Group se tornou o acionista majoritário desta companhia, com o controle de 51% de todas as ações com direito a voto. O número, 51%, pairou no ar como uma sentença de morte. O rosto de Arthur se desfez, a cor sumiu, a arrogância evaporou, deixando para trás apenas a carcaça pálida de um homem que acabara de assistir seu universo implodir. Ele tentou falar, mas apenas um som engasgado saiu de sua garganta.
Ele não havia sido derrotado por um rival, mas pela mulher que dormia ao seu lado, a pessoa que ele considerava a mais inofensiva de todas. Com o poder agora firmemente em suas mãos, Clara não perdeu tempo. Sendo assim, ela prosseguiu, sua voz agora assumindo um tom de comando inquestionável. Invoco o meu direito como acionista majoritária para apresentar a primeira moção do dia. Proponho a destituição imediata do Sr. Arthur Viana do cargo de CEO e de sua posição neste conselho, por justa causa, com base em má gestão deliberada, exposição da empresa a riscos financeiros irresponsáveis e conduta que lesou a confiança dos acionistas. Ela olhou para cada membro do conselho um por um, seu olhar não pedindo, mas ordenando. Coloco a moção em votação. A favor. O presidente interino, um homem pragmático, que sempre soube de que lado o vento soprava, foi o primeiro a erguer a mão. Em segundos, todas as outras mãos o seguiram, um mar de lealdades transferidas instantaneamente para o novo centro de poder. A votação foi unânime. Arthur Viana, o titã, o gênio, havia sido demitido de seu próprio império em menos de 10 minutos. Arthur permaneceu sentado, paralisado, um monumento à sua própria ruína. A humilhação era tão completa, tão avassaladora, que transcendia a raiva, deixando apenas um vazio gelado. Clara recolheu seus documentos, o movimento preciso e final. Ela se virou para o homem que tentara apagá-la da história e, com a mesma calma com que ele a humilhara no leilão, desferiu o golpe final. Arthur, ela disse, sua voz baixa, mas ecoando na sala como um grito. Acho que lhe dei um conselho uma vez sobre a influência do expressionismo alemão na arte. Você disse que eu deveria deixar as decisões de investimentos para você. Ela fez uma pausa, saboreando o momento. A partir de hoje, todas as decisões de investimento são minhas. Sua única função aqui, agora, é se retirar, e por favor, faça-o em silêncio. A inversão foi poética e brutal. Ele não era mais o mestre, era o objeto descartado, o acessório que já não tinha mais utilidade. A humilhação que ele lhe impôs com risadas foi devolvida com o silêncio esmagador de sua derrota absoluta. Enquanto Arthur era escoltado para fora da sala por seguranças, parecendo um fantasma em seu próprio palácio, Clara assumiu o lugar na cabeceira da mesa. O poder assentava sobre ela com a naturalidade de uma coroa há muito esperada. Ela olhou para o conselho, agora seu conselho, e anunciou sua segunda moção. Senhores, tenho o prazer de informar que convidei o Sr. Mendes para reassumir uma posição de liderança como o novo CEO desta empresa. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Era um movimento brilhante, que sinalizava um retorno à estabilidade e à competência. Clara não estava ali para destruir, mas para reconstruir sobre as cinzas da arrogância de um homem. Ela olhou pela parede de vidro, para a cidade que se estendia abaixo, um reino que agora era seu para governar. A dor da humilhação não havia desaparecido, mas havia se transformado em alicerce de força. A esposa troféu estava morta. Em seu lugar, na cadeira do rei deposto, sentava-se a rainha que havia construído, perdido e finalmente reconquistado seu império. A saída de Arthur Viana do prédio que por tanto tempo fora seu feudo pessoal não foi marcada por gritos ou confrontos, mas por um silêncio esmagador e desdenhoso que era infinitamente mais cruel. Enquanto caminhava pelo mesmo corredor de vidro por onde Clara havia entrado como uma general vitoriosa, ele sentia o peso de centenas de olhares, não de pena, mas de uma curiosidade fria e mórbida. Os funcionários, que antes se curvavam à sua passagem, agora desviavam o rosto, fingindo uma súbita concentração em suas telas de computador. Ninguém lhe ofereceu uma palavra de consolo ou despedida. A aura de poder que o envolvia havia se dissipado, deixando para trás apenas um homem de terno caro, encolhido e pateticamente humano. Ao chegar ao lobby, o chefe da segurança, um homem que ele mal notara por anos, pediu seu crachá de acesso com uma polidez gélida. Aquele pequeno ato, a entrega daquele pedaço de plástico, foi a capitulação final. A porta de vidro giratória o empurrou para a calçada, para um mundo que já não o reconhecia como rei, mas apenas o protagonista da mais nova fofoca do mercado financeiro. A notícia de sua queda se espalhou com a velocidade de um incêndio em pasto seco.
Antes mesmo que ele chegasse ao seu carro, os portais de notícias financeiras já estampavam a manchete: reviravolta chocante, Arthur Viana é destituído por acionista misteriosa. Seu celular, antes um fluxo constante de chamadas de bajuladores e parceiros, emudeceu. As poucas ligações que fez caíram na caixa postal. Seus amigos de décadas estavam subitamente em reuniões intermináveis. A primeira e única pessoa a lhe retornar foi Vanessa. A voz dela, no entanto, não continha consolo, apenas o som metálico do cálculo. Arthur, querido, eu sinto muito por tudo isso, ela disse, com uma sinceridade tão falsa quanto o brilho de seus diamantes. Mas preciso pensar no meu futuro, na minha marca. Não posso estar associada a isso. Meus advogados entrarão em contato com os seus. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Ele não havia perdido apenas a empresa, havia perdido o ecossistema de falsidade que se alimentava de seu sucesso. A solidão era o preço final de uma vida construída sobre a base frágil da admiração comprada e do poder emprestado. Ao chegar à mansão, esperando encontrar um refúgio para lamber suas feridas, Arthur encontrou o golpe de misericórdia. O portão principal não abriu com seu comando de voz. Confuso, ele desceu do carro e tocou o interfone, sentindo-se um estranho em sua própria casa. Uma voz desconhecida, de um segurança particular, informou que ele não tinha mais autorização para entrar na propriedade. Sobre a caixa de correio, um envelope selado o aguardava. Dentro, um documento legal, frio e impessoal, o notificava de que a propriedade, legalmente transferida para um fundo fiduciário em nome de Vanessa, havia sido revertida para sua proprietária original, Clara Alencar, como parte da liquidação de ativos fraudulentos. E, anexo, uma ordem de restrição que o proibia de se aproximar a menos de 200 metros. Ele olhou para as janelas da casa que havia prometido à sua amante, a mesma casa que tentara usar para apagar a existência de sua esposa, e compreendeu a dimensão poética de sua ruína. Ele não tinha mais um lar. A gaiola dourada que construíra para Clara havia se tornado sua fortaleza, e ele estava do lado de fora, no frio, expulso de seu próprio paraíso perdido. Enquanto o mundo de Arthur desmoronava, o de Clara se reerguia sobre alicerces de competência e respeito. No dia seguinte, ela não ocupou o antigo escritório dele, um espaço opulento e egocêntrico. Em vez disso, escolheu uma sala mais sóbria, com paredes de vidro que simbolizavam a transparência que pretendia instituir. Sua primeira reunião como presidente do conselho foi com o recém-nomeado CEO, o Sr. Mendes. Não havia arrogância em sua postura, apenas a seriedade de quem entende o peso da responsabilidade. Nossa prioridade é restaurar a confiança, disse ela, sua voz ecoando na sala silenciosa. Vamos cortar os gastos excessivos, reavaliar os projetos de vaidade e investir em pessoas. Esta empresa foi construída sobre uma base sólida que foi corroída pelo ego. É hora de trazer a inteligência de volta ao centro das decisões. Mendes a observava com uma admiração profunda. A mulher que ele sempre soube ser a mente por trás do trono não estava ali para se vingar, mas para governar. Ela não queria destruir o legado de Arthur, queria construir o seu próprio, um que seria lembrado não pela ostentação, mas pela integridade e pela força silenciosa. Uma semana depois, uma caixa de madeira foi entregue em seu novo escritório. Dentro, envolto em veludo, estava o quadro abstrato, o catalisador de toda a sua revolução silenciosa. Por um momento, Clara o encarou, revivendo a pontada daquela humilhação pública. A dor ainda estava lá, uma cicatriz fina, mas não a controlava mais. Ela não sentia a necessidade de destruir a obra ou de escondê-la. Em vez disso, pegou o telefone e ligou para o diretor do museu da cidade. Na semana seguinte, o quadro foi pendurado em uma das galerias principais, com uma pequena placa de latão ao lado. Doado por Clara Alencar, em apoio ao Fundo de Incentivo para Mulheres Artistas. Com aquele gesto, ela transformou o símbolo de sua maior vergonha em um testemunho público de sua força e generosidade. Ela não estava apagando o passado, estava o reescrevendo, dando a ele um novo significado, um que não falava de um marido cruel, mas de uma mulher que encontrou na arte da vingança a mais bela forma de justiça. A ferida, enfim, estava ressignificada, transformada em um legado. No final daquele dia, Clara ficou em seu escritório, olhando as luzes da cidade se acenderem no crepúsculo.
A sensação que a preenchia não era de euforia ou de triunfo vingativo, mas de uma paz profunda e serena. Era a paz de quem finalmente ocupava o lugar que lhe era de direito, não por herança ou por concessão, mas por mérito e coragem. Ela havia sido a esposa troféu, o acessório silencioso, a mulher cuja inteligência era uma piada particular de seu marido. Agora, ela era a dona do tabuleiro, a mente no comando, a arquiteta de seu próprio destino. Arthur Viana a havia tratado como um item de leilão, um objeto a ser exibido e, por fim, descartado. Ele só se esqueceu de uma regra fundamental do mercado: nunca subestime o poder de compra de quem parece apenas observar em silêncio. No final das contas, o nome dele podia estar na porta do escritório, mas o dela, e apenas o dela, sempre esteve na escritura do império. E agora o império tinha, finalmente, voltado para casa.